Então, a gente vai falar sobre esse programa desse lugar imaturo, que afeta todo mundo, que afeta as relações e que está presente dentro da gente, né? Eu vou colocar uma apresentação aqui. Emília, algum problema no seu computador aí, porque tá todo mundo ouvindo, tá? Então, você tem que ver aí na função de áudio, aí no seu Zoom, provavelmente você está com o áudio nosso mutado, tá bom? Quer dizer, eu tô falando e ela não tá ouvindo, né? Não faz sentido. Enfim, se alguém puder escrever aí para ela, eu vou começar a apresentação aqui. Já escrevi para ela. Ah, beleza. Deixa eu ligar aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim? Tá. Bom, então é isso. A gente criou esse mini workshop de 3 dias chamado Relacionamento Consciente. É o mesmo nome do trabalho que a gente faz aqui em Brasília e atualmente faz online desde 2014. É um trabalho onde a gente explora várias dimensões do relacionamento e como trazer a possibilidade de estar consciente dentro de um relacionamento, tá? Meu nome é Vitor, né? Eu trabalho junto com a Soraya Vidia, que está aqui hoje. A gente é terapeuta, né? Há muitos anos. A gente trabalha com jornadas de imersão de sexualidade, jornadas de relacionamento. A gente também atende individualmente, como terapeuta corporal, né? Cada um com suas formações. Eu estudo muito a linha do trauma, da bioenergética, da história do relacionamento. A Vidia tem a história dela que ela pode contar daqui a pouco. Mas basicamente a gente está atuando nesse processo, né? E atuando e vivendo, né? A gente tenta realmente ser o mais horizontal e igual possível às pessoas com quem a gente trabalha, né? Falando das nossas dificuldades, das nossas questões também, porque a gente está também sempre nesse processo de aprimoramento, especialmente dos relacionamentos, da sexualidade, né? São temas que a gente gosta muito de trabalhar e de falar sobre. Bom, então, por que as relações esfriam, né? Essa é a primeira aula hoje. Amanhã a gente vai explorar adultos que são que agem e se relacionam como crianças, né? Que é um outro tema onde a gente vai falar sobre as feridas infantis. E na terceira aula a gente vai falar sobre os relacionamentos, como melhorar, né? Como trabalhar a conexão, a intimidade, como aprofundar os relacionamentos, tá? Então, hoje, basicamente, a gente vai falar das nossas dificuldades, o que faz com que as relações esfriem, por que isso acontece? Geralmente, isso acontece porque, como eu falei anteriormente, não sei se todo mundo entrou aí a tempo, existe um lugar nosso que é um lugar reativo. E quando a gente vai trabalhar sobre relacionamento, a gente gosta de dividir a nossa consciência como um mapa. E esse mapa tem 3 camadas. Uma camada externa, que é a camada de proteção, uma camada intermediária, que é o que a gente chama de criança emocional, e um centro, onde a gente trabalha a nossa essência, os nossos dons, os talentos, aquilo que a gente traz de mais especial como seres humanos, né? E que muitas vezes é corrompido ou é bloqueado através das nossas experiências infantis, das nossas experiências na sociedade, da nossa cultura, né? Isso a gente vai falar mais fortemente para frente. E essa camada da vulnerabilidade, especialmente na infância, é um lugar que é muito difícil de é um lugar muito difícil de da gente lidar, né? O nosso sistema nervoso, ele é muito sensível como criança, não está formado ainda, a nossa estrutura egóica, a nossa personalidade não está formada, e a gente cria uma casca externa que a gente chama de camada de proteção, que é esse lugar que atrapalha a gente, que faz as relações esfriarem. E é o que a gente vai falar sobre hoje, a gente vai fazer um exercício hoje também. Então, grande parte dos relacionamentos começa tudo maravilhoso, tudo ótimo. A gente conhece alguém, a gente está ali no love, gostando, querendo estar junto, é recíproco.
A sexualidade, geralmente, no começo do relacionamento é legal, tudo flui, tem aquela intensidade, né? E passa um tempo, a gente começa a ver que certas expectativas nossas não são atendidas, que aquela pessoa tem certas coisas que deixam a gente num lugar esquisito, que muitas vezes a gente não reconhece. Então, a gente começa a ter conflitos, né? Interesses distintos, expectativas que não são atendidas, projeções, começamos a sentir coisas que têm a ver com o nosso passado e não exatamente com aquela pessoa, mas que a gente acha que é responsabilidade daquela pessoa. E aí a gente começa a atuar a partir dessa defesa. Porque quando os conflitos começam a aparecer, a nossa camada da criança emocional, que é a nossa camada da vulnerabilidade, ela é ativada. E esse lugar é muito difícil da gente acessar, porque a gente não tem treinamento emocional na nossa história. E a gente também tem um entendimento social de que vulnerabilidade é fraqueza, que as pessoas vão utilizar isso contra a gente, que a gente vai ser execrado, né? Então, a caminhada em direção a relacionamentos profundos é uma caminhada de exposição e de abertura na nossa visão, tá? Um outro ponto também é esse lugar da fantasia infantil, né? A gente muitas vezes tem expectativas que são muito grandes quando a gente vai se relacionar com alguém, e também existe um conceito que a gente chama de pensamento mágico, que é realmente as projeções, as fantasias e as idealizações que a gente coloca em cima do outro, né? E que afetam a maneira como a gente se relaciona, porque são irreais. E uma pessoa cumpre aquilo, e muitas vezes aquilo tem muito mais a ver com a gente do que com a outra pessoa, né? E a gente realmente, não sei a geração das pessoas que estão aqui, mas imagino que seja aí na faixa dos 30, 40, 50, né? E essa geração é uma geração que foi muito contaminada pelo pensamento mágico, síndrome de Walt Disney, né? Princesa, príncipe, toda essa questão que afeta a gente até hoje, né? De querer uma coisa perfeita. A gente, desde criança, não tem referências de relacionamentos que são reais, né? Tanto na nossa cultura quanto em casa. Muitas vezes a referência em casa é ruim, né? Então, a gente é afetado por tudo isso. Um outro ponto, né, de sofrimento é essa necessidade, tentativa de suprir buracos emocionais através das relações, o que faz a gente se tornar dependente emocionalmente. Então, grande parte das pessoas se movimenta em direção aos relacionamentos na tentativa de suprir esses buracos, essas carências, esses sentimentos que não estão bem integrados dentro da gente, tá? E isso faz com que a gente comece a entrar num lugar extremamente dependente, onde a gente projeta que aquela pessoa vai salvar a gente, que ela vai trazer felicidade, que só com um relacionamento a gente consegue estar bem, feliz, né? Que a gente vai estar com N coisas da nossa vida cotidiana funcionando bem porque a gente está se relacionando. Isso é uma expectativa, uma demanda muito grande que, na maioria das vezes, 100% das vezes, eu diria, não dá certo, né? Basicamente é isso. Você vai falar sobre o gráfico, né, Vidia? Perfeito. Opa! Então, antes, eu vou me apresentar um pouquinho rapidamente. Meu nome é Soraya Vidia, eu sou nutricionista de formação, tenho pós-graduação em medicina chinesa e psicologia sexual, e uma longa trajetória aí na área do autoconhecimento, desde a adolescência, nos caminhos da meditação, das terapias corporais, e nos últimos anos na área do Tantra e relacionamento consciente. E também sou muito apaixonada por esse trabalho, né, a formação que a gente fez com o psiquiatra americano e mais a esposa dele, que é no Instituto Learning Love, que é uma das inspirações do nosso trabalho, além de outros caminhos, né, que a gente trilhou. E é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, né, com quase 60 pessoas já aqui no Zoom, isso é para a gente uma alegria, né, porque, de fato, a gente realmente aposta muito nesse trabalho, nessa ferramenta, e a importância que a gente sente, né, da necessidade de realmente ter uma maturidade emocional para ter relacionamentos saudáveis. E quando a gente fala relacionamentos, a gente não está só falando daquele relacionamento romântico, tá?
relacionamentos em geral. Então, seja relacionamentos com pessoas da família, com amigos, com colegas de trabalho, enfim, todo relacionamento para a gente é uma oportunidade, né? É uma escola para a gente poder crescer, né? Observar o que move dentro da gente, né? Como é que aquele relacionamento vai ativar um lugar nosso que não amadureceu, que é infantil. E hoje a gente vai focar muito nisso, nessa reatividade, né? Que muitas vezes a gente é ativado e reage. E a gente gosta muito de começar, né, com esse gráfico, porque ele vai assim norteando, né, o nosso trabalho, que a gente vai durante a mentoria que a gente dá em relacionamento consciente, que dura 2 meses e mais um final de semana. A gente trabalha da camada externa para a interna, né? Então a gente vai começar a entender o porquê que a gente tem essa proteção, como é que foi criada essa proteção, que seria uma defesa, algumas vezes é chamado de máscara, e ela é tanto no físico, né, no corpo físico, que tem bloqueios, como energéticos e psíquicos. Porque essa é a camada mais externa, e muitas vezes a gente encontra uma pessoa e fica mais se relacionando a partir desse lugar que a gente chama de proteção, de defesa. E é nesse lugar aonde tem as nossas reatividades. Então, a gente reage automaticamente, baseado em conteúdos subconscientes, porque a gente criou essa proteção lá na infância, né? Então, não tem nada errado a gente ter criado essa proteção na infância, porque foi uma estratégia de sobrevivência naquele momento, porque a gente não tinha condições de lidar com a dor, com a frustração, com o sentimento de privação emocional ou com a invasão, enfim. Então, isso teve uma função naquele momento de vida, naquele ciclo de vida, na infância. Acontece que a gente amadurecemos em idade, né? Não necessariamente emocionalmente, aí nos tornamos um adulto e continuamos a agir, reagir, né? Na verdade, é uma reação baseada nessa proteção, nessa defesa, de uma forma muito inconsciente. Então, a gente acredita muito, como o Vitor colocou, eu vou frisar, que é muito importante a gente penetrar nessa segunda camada, que é a vulnerabilidade, que é muito mal entendida como algo que é um lugar de fragilidade, mas, na verdade, é um lugar sensível, onde a gente se permite sentir, né, expor o que está sentindo abertamente, e aí isso faz um milagre, porque é um lugar muito belo, porque a nossa sensibilidade, todos nós somos vulneráveis, desde que nascemos até morrer, né? Por várias razões, né? A gente tem muitas incertezas, a gente adoece, a gente fragiliza fisicamente, a gente sente emoção, a gente sente, às vezes, dúvidas, enfim. Só que a gente tenta esconder essa vulnerabilidade com essa proteção, essa defesa, essa camada dura, né? Fechada, que o coração se fecha, sendo que a nossa natureza é sensível, é vulnerável. E isso tem um poder incrível. A gente pode achar que é frágil, mas não é. Quando a vulnerabilidade é uma escolha, ela é bela, muito poderosa, e ela toca o outro, né? E é onde acontece a magia, né? Porque quando você expõe o seu sentir honestamente, abertamente, o outro se sente tocado, né? Porque você não está naquele jogo de acusação e se sentindo vítima e acusando o outro como responsável pela sua dor, pelo seu desconforto. Você está disposto a mostrar o seu sentimento, a sua dor, sem ficar culpando o outro, sem se fazer de vítima. E isso vai tocar um lugar sensível no outro, que ele também vai se abrir, ele também vai falar da sua dor. E aí há um encontro, né? Um encontro humano, um encontro real. Isso é muito bonito. Parece simples, mas não é tão simples, porque se você for tentar fazer assim, sem passar por um processo, porque as defesas são muito fortes. Nas nossas defesas, elas estão muito arraigadas e elas estão aí por muito tempo. Então, na mentoria, a gente vai passo a passo trabalhando isso, né? E aí tem a última camada, que a gente chama essência,
que é, na verdade, onde brilha, né, a nossa luz interior, a nossa chama interior, o nosso eu real. E como raras vezes a gente toca esse lugar, algumas vezes a gente toca esse lugar, sim, quando a gente está muito conectado, centrado, conectado com todo, a gente toca esse lugar, mas não é comum, não é sempre. Às vezes, para algumas pessoas, é bem raro. Então, os relacionamentos baseados nessa camada externa da proteção vai sempre ter conflitos e parece que não tem solução, porque está sempre um atacando, reagindo, se escondendo, né? E não toca no sentir da vulnerabilidade para poder chegar na essência, onde tem o amor, onde tem nossas qualidades, né? Onde a gente realmente conecta amorosamente. E é tão curioso a gente ver esse gráfico, porque, assim, o que está mais perto da essência? Não é a proteção, né? A proteção é o que está mais distante. Então, para a gente poder realmente chegar aqui no core, né, no centro, na essência, a gente precisa atravessar essa camada tão importante que está em lilás ou rosinha, né, que é a vulnerabilidade. Se não atravessar ela, não vai chegar na essência, certo? Bom, aí vamos, então, falar um pouquinho sobre... Pode passar o próximo? Vitor, acho que eu não consigo... Aí. Então, vamos entender, já que a maioria das vezes a gente está naquela camada mais externa da proteção, vamos entender, então, bem essa camada para poder migrar para outra, né? Precisa entender por que isso acontece, por que a gente está lá, né? Então, como eu falei, essa defesa, essa proteção teve uma razão de existir, porque a gente teve experiências de privação, de invasão, né? De abandono, feridas muito fortes, primárias da infância, que modularam o nosso comportamento, se estruturaram a nossa personalidade de uma forma muito defensiva e reativa. Agora, é interessante a gente perceber como é que a gente reage, porque esse trabalho, né, aqui às vezes vocês vão ter um gostinho do que a gente faz na mentoria, né, de relacionamento consciente, que é um trabalho mais profundo. É importante entender quais são essas formas de reação, né? Como é que a gente reage? E eu confesso, eu já tinha feito vários trabalhos de autoconhecimento, mas esse trabalho especificamente, que a gente fez essa formação, me trouxe realmente uma consciência muito mais refinada das minhas reações infantis, né? Porque eu não tinha parado para realmente explorar isso de forma profunda, né? Como é que eu reajo? E, às vezes, no senso comum, as pessoas podem achar que reagir é só ficar agressivo, atacando o outro, né? Isso é uma forma mais, vamos dizer, visível e clara de reatividade, né? Mas há 3 formas, essa é uma delas, que a gente chama reagir contra, né? Então, reagir contra o outro, culpando o outro, atacando o outro, né? E, claro, se defendendo, né? Se fazendo de vítima. Agora, existem outras 2 formas, que uma delas é harmonizar. Esse harmonizar não é um harmonizar verdadeiro que vem da essência, mas é aquele que é uma tentativa de fugir daquele conflito, daquele desconforto, né? Tentando agradar o outro, mas de uma forma a partir da máscara, a partir dessa defesa. Não é algo espontâneo nem autêntico. Então, muitas vezes a gente está nesse lugar, né? Tentando agradar, e depois a gente sente um certo ressentimento por isso, né? Porque, na verdade, não foi real. A gente fez automaticamente, depois, quando a gente para sentir o que aconteceu, a gente fica ressentido. Porque a gente não queria harmonizar, a gente queria ser autêntico, falar o que está sentindo, se expor mais verdadeiramente, enfim, escutar o outro. E o isolamento, que é uma forma também muito comum de reatividade, que a pessoa se fecha, se isola, não responde mensagem, uma espécie de anestesiamento, de congelamento, enfim, é um fechamento mais brusco mesmo, né? De não querer de jeito nenhum conectar de novo, então faz aquele isolamento, né?
Às vezes até tem reações mais bruscas, né, de romper mesmo e afastar. Bom, isso são as formas de reagir. A gente pode transitar entre as três. Às vezes a gente pode tentar harmonizar com uma pessoa, ser agressivo com a outra e se isolar com a outra, mas a gente vai perceber, no decorrer da vida, que tem um tipo de reação que a gente repete mais, como se fosse um padrão mesmo repetitivo. E esse tipo de reação é que está nos dando alguma dica, alguma chave. Os tipos de disparadores, que a gente também chama de gatilho, que é uma outra coisa a ser investigada. Tá, eu reajo de tal forma, e qual é o gatilho que me faz reagir? Né? São vários. Para cada pessoa é um tipo de gatilho. Pode ser que o gatilho seja você se sentir ameaçado e criticado, né? Ou humilhado. Ou pode ser que você sente que você está perdendo, né? Alguém, que você tem muito medo de perder alguém ou de perder algo. Pode ser uma mágoa, né? Uma expectativa não atendida, ou até mesmo, o caso das expectativas, pode ser uma expectativa que você tinha do outro, que não foi atendida, ou pode ser que você entendeu que você não correspondeu à expectativa do outro, e isso te deixa extremamente incomodado, né? Que isso também acontece, né? E a gente também trabalha muito na mentoria essa diferenciação, o que é expectativa, o que é necessidade, porque são coisas bem diferentes que a gente precisa entender e aprofundar. Porque tem as expectativas infantis e tem as necessidades reais do adulto, né? As comparações, que é algo realmente que pode ser um gatilho muito forte, né? Quantas vezes a gente, quando criança, a gente foi comparado com um irmãozinho, comparado com um amigo, e na vida adulta, às vezes isso continua acontecendo, né? A gente continua sendo comparado com alguém e se colocado para baixo. Medo de perder, alguém já falei, né? E sentir-se incomodado ou pouca vontade, isso também é um gatilho, né? Bom, esse é um disparador que a gente vai perceber assim, né, que vem de uma forma mais direta, mas existe também gatilho pelo controle, né? É muito interessante isso, que nós temos uma forma também de reagir que é mais, às vezes, sutil, que é mais sofisticado, que é quando a gente quer estar no controle, né? Então, a gente tem, às vezes, essa tendência de manipular, de seduzir, né? De querer convencer o outro, né? Ou culpar o outro. Isso tanto são comportamentos que nós temos, às vezes, inconscientes, né? Como também pode vir de fora como gatilho para nós, né? E é sempre importante a gente investigar isso aqui, porque a gente, às vezes, não percebe que esse é um lugar que é um lugar da proteção, né? Porque quando você está tentando, por exemplo, salvar o outro... Opa, tem alguém com o microfone ligado, né? Quando você está tentando salvar o outro, e isso, às vezes, é muito comum, pessoas que estão buscando autoconhecimento, que são terapeutas, você está deixando de ser vulnerável, né? Você está se escondendo por trás dessa defesa, dessa máscara, dessa proteção, de ser o mais resolvido do que o outro, né? O ser mais trabalhado, o mais consciente, né? Enfim. Então, isso, às vezes, é muito comum, tentar salvar o outro, que, inclusive, é bem comum nas relações de codependência. Que vem junto com o aconselhamento, né? Com o convencimento para que a pessoa siga um certo caminho que você acha que é o melhor para ela, né? Ou uma sedução para que ela vá para o caminho que você quer. E isso tudo são mecanismos sutis de manipulação, né? Uma coisa também que pode ser um gatilho, deixa eu ver se... Peraí, fugiu aqui.
Manipulação, sedução, convencimento, culpar o outro, aconselhamento. Acho que eu falei tudo. E tentar salvar o outro. Já falei todos. Então, é importante a gente observar, como eu falei, tanto quanto você recebe isso de alguém, como quando você está fazendo isso com alguém, né? Que está na camada de defesa, de proteção e não conecta. Então, basicamente, Passar a gente, bola para o Vitor. basicamente o que acontece é o seguinte, a gente está se relacionando, acontece alguma coisa, eu estou colocando aqui um exemplo de um relacionamento afetivo sexual, que são os relacionamentos que mais ativam a gente. Os relacionamentos com a família também, com pai, com mãe, são relacionamentos que ativam muito a gente. Quando a gente fala ativar, é esse lugar onde internamente eu começo a ficar tenso e tenho essa vontade de reagir automaticamente. Então vamos supor que você está se relacionando com alguém e o cara fala que porque a ex-namorada dele fazia diferente, ela era assim, o corpo dela era diferente, enfim, o sexo era melhor, né? Um exemplo de comparação. Isso pode se tornar um gatilho, isso entra dentro de mim, me ativa um lugar onde eu fico reativo e automaticamente eu ajo de alguma maneira protetiva, porque provavelmente isso toca num lugar difícil, que eu tenho dificuldade de sentir, ou que eu não tenho trabalho, estrutura suficiente em trabalho interno para sentir isso, né? Ou a sensação de invasão, porque você está sendo comparado, de que a outra pessoa é melhor, ou o medo de perder essa pessoa, porque ela pode ficar com alguém que você sente que é melhor do que você. E esses sentimentos primais, que a gente chama de invasão ou de abandono, eles fazem ativar esse estado imaturo. E a gente reage automaticamente. Então, pode ser que isso aconteça e eu aqui nesse lugar me fecho, fico frio, fico distante, né? Ou eu entro num jogo de poder, começo a tentar criticar a pessoa para sentir que isso alivia a pressão interna, o desconforto que eu sinto, né? Então, existem N formas e mecanismos da gente atuar de maneira reativa para não entrar em contato com sentimentos que tocam dentro da gente, que basicamente, o que a gente vai falar amanhã, mas são esses lugares de... Gente, quem tiver com o microfone ligado, eu estou desligando aqui, mas fica atento aí, tá? Se tiver com o microfone ligado, para desligar. Então, esse lugar de dificuldade de experimentar essa vulnerabilidade, que é esse lugar que muitas vezes foi machucado, né? Quando a gente fala da infância, eu sei que muitas vezes, às vezes, a maioria das pessoas já cria um desconforto. Essa história de infância, de isso, né? Que chatice, isso tudo é culpa da infância e tal, né? E realmente, se você for pegar todo mundo que trouxe alguma profundidade e colaborou com a consciência humana dentro da psicoterapia, todos eles vão fazer um mapa de consciência do estudo deles e todos vão colocar a importância da fase de desenvolvimento, que é a fase dos 0 aos 7 anos, porque é onde realmente a gente está recebendo o mundo, as informações, e essas informações muitas vezes têm uma tendência maior de ficarem presas dentro da gente como comportamentos, justamente pelo nosso sistema nervoso, que ainda não está muito desenvolvido, e a nossa estrutura egóica que está recebendo informação e se formando a partir disso. Então, quando a gente tem traumas de abandono e de invasão, e todo mundo tem em algum nível, quando esses gatilhos acontecem na nossa vida adulta, a gente tem muita dificuldade de sentir, tá? E especialmente a vulnerabilidade, né? Que é esse lugar que muitas vezes a gente acha que é fraqueza, que o outro vai passar por cima de mim, que eu vou ficar pequeno, que chorar, me expor e falar dos meus sentimentos não é legal, que o outro não vai ter interesse em mim, de que isso não traz riqueza, que isso não é forte, que isso não é poderoso, que a minha vida vai ficar uma merda se eu fizer isso, né? Que se a gente revelar a nossa profundidade, a gente vai ser execrado, vai ser colocado para baixo, né? E a desconfiança interna da gente mesmo, do nosso mundo emocional, a desconfiança da vida, a desconfiança do outro, é uma coisa que existe dentro da maioria das pessoas, porque realmente
essa é uma das primeiras feridas que a gente sofre quando a gente chega aqui nesse mundo, né? A desconfiança de que a gente não vai ter atenção plena, amor pleno, porque a gente não vai ter mesmo, e a criança quer isso do pai e da mãe, quer uma atenção 100%. Quem é pai e mãe sabe disso, né? O quanto a demanda da criança é infinita e que mesmo que você seja um pai super consciente, trabalhado, você não consegue atender essa demanda, né? Não existe essa possibilidade. E esse lugar, muitas vezes, e muitas vezes as pessoas tiveram pais ou mães que não tinham tanta consciência, que quando se sentiam demandados, batiam, agrediam, ou que abusaram, ou que compararam, né? Então, esses traumas, essas questões, elas ficam realmente como imprints dentro da nossa consciência, né? Especialmente as pessoas que têm traumas mais fortes, mais presentes, né? Eu sou de uma época que agredir fisicamente era normal, né? Hoje em dia eu sinto que grande parte das pessoas evita muito isso. Então, eu levei tapa na boca, eu levei xingamento na frente dos meus amigos, né? Levei cintada, chinelada, um monte de coisa nesse sentido. Fora as outras questões emocionais. Então, esse lugar da vulnerabilidade, ele é importante dentro de um processo de aprofundamento interno e externo. E a gente acredita muito que o seu trabalho interno, você com você mesmo, ele é o mais importante se você quer se relacionar de maneira profunda. Porque é esse caminho interno que vai trazer a clareza do seu processo emocional, que vai trazer o seu desenvolvimento, a sua inteligência emocional, e que vai ser capaz de todo de toda essa caminhada vai te trazer a capacidade de você aprender a se comunicar, né? Comunicar de uma maneira vulnerável ou aprender a colocar limite nas relações que você precisa colocar limite. Bom, então, com relação aos conflitos, né? Dos relacionamentos. O que traz conflito? Por que acontecem os conflitos? O que acontece nas relações que vão trazer conflito, distanciamento, que vai fazer a gente ficar reativo, que a gente vai fazer a gente ficar distante ou agressivo, ou tentar harmonizar a situação, como a Vidia colocou, né? Existem uma série de coisas, eu coloquei aqui algumas delas que eu acho importantes. Por exemplo, interesses distintos. Pessoas que têm interesses de vida muito diferentes. Às vezes isso pode ser um conflito. Então, uma pessoa que quer, sei lá, fazer um mestrado fora do país, que não está muito aberta para se relacionar, convivendo com uma outra pessoa que quer estar junto, que quer profundidade, né? Interesses distintos de vida, enxergar a vida diferente, visão política, por exemplo, pode ser uma questão. E N coisas, né? Internas, crenças e valores que podem afetar o relacionamento e que precisam ser colocadas na mesa para que a gente possa realmente falar sobre isso de uma maneira autêntica, espontânea e com totalidade. Uma outra coisa são as expectativas. E assim, a gente vive num mundo de expectativas, né? Os mestres espirituais falam que você não deveria ter expectativa, de que expectativa é uma coisa humana. Muitas vezes eles falam que é uma coisa um pouco baixa. E assim, não tem como viver sem expectativa. A gente conhece alguém, naturalmente a nossa mente cria ideias e conceitos. Às vezes a gente nem está percebendo o nível de pensamento. Quanto mais a gente faz trabalho pessoal, medita e tem uma busca, a gente percebe, começa a perceber os absurdos que a gente pensa quando a gente conhece alguém. Para mim isso é muito claro, né? E essas expectativas, a gente sempre vai ter, né? Independente de ter trabalho pessoal ou não. E o que é mais importante é a gente aprender a lidar com elas, porque a gente vai se frustrar no relacionamento. Não tem jeito. Nunca uma pessoa vai ser da maneira como a gente gostaria 100%. Porque esse lugar interno que quer amor, que quer apreciação, que quer reconhecimento 100% do tempo, é o nosso lugar infantil, que vai estar presente, que vai continuar do começo ao fim da vida e que a gente precisa aprender a lidar com ele. E uma das grandes coisas que eu acredito que traz maturidade emocional, né, numa experiência de a gente começar a se tornar adulto emocionalmente, é a gente aprender a lidar com frustração, né? Aprender o que a gente chama de conter frustração, resistência à frustração, é realmente sentir frustração, ficar com a frustração, sem precisar fazer outras coisas, sem precisar reagir,
sem precisar entrar nos vícios, sem precisar ficar a tarde inteira no Netflix porque eu estou frustrado, ou fumar maconha, ou comer uma barra de chocolate, ou reagir, culpar o outro, ou seduzir outra pessoa para me sentir poderoso, poderosa, né? Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha muito na nossa mentoria, que é essa capacidade que a gente chama de container, que é, tem um conflito, não reajo, vou ficar comigo, vou sentir, vou entrar em contato com a experiência. Isso vai fazer com que você acesse o que é primal dentro de você. Geralmente, você vai chegar num lugar onde você vai ter uma experiência de abandono ou de invasão. E essas experiências primais que a gente chama são os primeiros recortes da nossa consciência e que geralmente vêm com imagens congeladas da infância. Então, foram as primeiras experiências que eu sofri de abandono ou de invasão e que muitas vezes, quando eu estou me relacionando como adulto, os gatilhos do meu companheiro ou da minha companheira colocando um relacionamento afetivo sexual, ou os gatilhos do meu amigo de trabalho ou da minha amizade de longa data, as pequenas coisas que essa pessoa faz fazem ativar esse lugar que, na verdade, é uma memória infantil e que a gente, como adulto, por não fazer o nosso trabalho pessoal, não ter uma educação somática, emocional, a gente acredita que é a partir daquela realidade, aquilo que a gente está vivendo ali como adulto, a gente traz um nível de superficialidade muito grande das relações, porque, na verdade, o que está acontecendo dentro de você é uma coisa antiga, que está presa no seu sistema nervoso e que você precisa realmente aprofundar nessas experiências primais. É ali que a gente desata nó, é ali que a gente descarrega emoções que a gente não precisa mais, é ali que a gente começa a aprender a fazer diferente, com container, com capacidade de resistir à frustração, com escolhas conscientes em direção ao nosso mundo emocional, em escolhas conscientes em experimentar as nossas feridas primais. Não é fácil, é difícil, toca num lugar de vulnerabilidade profunda, em dores antigas, mas sem isso não existe a capacidade de você se relacionar de uma maneira mais verdadeira, mais autêntica e começar a sair da que a gente chama daquela camada de proteção, como a Vidya explicou, né, do gráfico, aquela camada externa. E a gente ensina a fazer isso, a gente vai experimentar um pouco nesse workshop, isso através de exercícios e meditações, mas é fundamental entrar nesse lugar. A gente ensina isso de uma maneira muito corporificada, né? O nosso trabalho é um trabalho que o corpo é agente primário do nosso nível de consciência, sentir no corpo, capacidade de ficar com as sensações físicas no corpo quando eu estou desconfortável, né? Isso traz um nível de maturidade muito grande, muito grande. E o que começa a acontecer é que a gente começa a ficar menos enganchado nos relacionamentos. A gente não vai ficar 100% curado, a gente não vai parar de ter conflito, a gente vai continuar tendo conflito, mas os conflitos geralmente têm um espaço maior entre um e outro e tem um nível de resolução melhor e um tempo menor de ativação. Então, os conflitos que geralmente podiam durar semanas, dias, meses, começam a durar pouco tempo. E os conflitos começam a ser uma oportunidade das duas pessoas aprofundarem dentro de si e se revelarem, atingirem camadas mais profundas da sua consciência. Porque quanto mais a gente está aberto para fazer esse trabalho, mais coisa a gente acessa, e quanto mais a gente se mostra e fala e expõe, mais interesse o outro tem em aprofundar, em conhecer a gente de uma maneira de querer conhecer a nossa alma de uma maneira mais profunda, mais reveladora. E isso é o que mantém a chama do relacionamento, que eles chamam de eros, né? Essa intensidade, esse fogo, não necessariamente sexual, influencia o sexo também, mas esse fogo, essa vontade de conhecer o outro, de conhecer uma camada a mais, de aprofundar, né? Um lugar que toca num espaço muito profundo de vontade de anseio, de entrega e de disponibilidade emocional. Bom, outras duas coisas, desculpa, me estendi aqui um pouco. Outras duas coisas são as projeções, que são justamente esse lugar de achar que a pessoa que eu estou me relacionando vai me ferir como feriu papai, mamãe, avô, tio, o cara que me abusou, o vizinho, minha tia, a professora na escola, enfim.
esse nível de projeção que muitas vezes acontece quando a gente está se relacionando. E outra coisa são as quebras de contratos, ou seja, os relacionamentos, eles precisam, para eles serem saudáveis, eles precisam ter contratos, precisam ter bases sólidas. Como é que é? O que é importante para a gente? Qual o pensamento que está junto, que a gente acredita que é fundamental para a gente se relacionar bem? A gente é monogâmico, não pode ficar com outras pessoas, nosso relacionamento é não monogâmico, a gente tem 2 dias na semana para estar junto, para desfrutar de tempo de qualidade junto, a gente vai viajar no final do ano, a gente vai jantar na sexta-feira, né? Esse tipo de contrato, né? De combinado. E as quebras de contrato são coisas também que tocam, que aumentam os conflitos, que criam conflitos, né? Os contratos, tanto os contratos do dia a dia, esses contratos básicos de encontrar, quanto os contratos a longo prazo, a médio prazo, ou de ideais de vida, de relacionamento, de construção juntos, né? Então, essas quebras, geralmente, elas tocam nas feridas de invasão. A gente explora isso muito no grupo, com profundidade, o que é abandono, o que é invasão, porque às vezes se confunde. Mas, geralmente, as quebras de contrato tocam no lugar de invasão, de não ser respeitado, né? E, geralmente, a gente precisa aprender a colocar limite. A gente falou muito de vulnerabilidade, mas um outro ponto fundamental dentro de um relacionamento é essa capacidade de você colocar limite, de você dizer o que é ok, o que não é ok, o que é do seu espaço, o que é do espaço do outro, né? De uma maneira assertiva e que vai trazer, na verdade, maturidade, vai trazer uma experiência de profundidade do relacionamento, né? De aprender a lidar com concessões, de aprender a abrir o seu campo, a sua vulnerabilidade devagar, dentro de um espaço seguro, de compreender que talvez certas coisas que seu companheiro ou companheira fazem te fazem se sentir invadido e que você precisa comunicar isso, que você precisa realmente delimitar o seu espaço. Essa é uma grande dificuldade humana e especialmente aqui no Brasil, eu sinto. Eu sinto que nós brasileiros temos uma dificuldade, talvez outras culturas sejam mais ou menos, mas enfim, algumas culturas, especialmente europeia, eu sinto que eles têm essa capacidade maior de estabelecer limites. Às vezes não de uma maneira saudável, dura, fria, distante, mas eu sinto que a gente precisa muito aprender nas relações pessoais, afetivas, sexuais, qualquer tipo de relacionamento, a colocar limite mesmo, né? De uma maneira clara, assertiva, com consciência, com uma comunicação madura, né? Adulta. E não tipo, sai daqui, que isso não é ok, né? Ou afastando o outro. Na verdade, trazendo o outro até onde ele pode ir, diferente de afastar o outro, colocando ele no lugar que é aceitável para você. E isso é importante experimentar através do corpo, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito nas nossas imersões de Tantra também, essa capacidade de sentir no corpo qual distância que é ok para mim, fisicamente falando, né? Tá, a gente vai fazer um exercício, a gente vai fazer uma meditação e depois esse exercício que eu vou colocar aqui, tá? Então a Vidia vai guiar uma meditaçãozinha, a gente vai fazer um exercício. Se você chegou depois, pega um papel e uma caneta aí rapidinho, que a gente vai precisar Coloca escrever. eu para compartilhar, por favor. Tá. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui e a gente depois volta com a tela. Então, para fazer essa meditação, é interessante que você está compartilhando a tela e não o áudio. Eu vou pôr no Advance aqui. Você fica numa postura confortável. Se você estiver numa cadeira, tenta colocar o bumbum na frente da cadeira para você não ficar apoiado com a coluna. Às vezes a gente apoia a coluna, começa a colapsar, começa a dar vontade de dormir. Tenta, de preferência, se for possível, ficar com a coluna ereta, sem apoio, sustentar essa presença, se você conseguir. Se você não estiver num lugar que isso seja possível, ok. Mas o máximo de estabilidade e centramento possível dentro do seu corpo. Eu gravei a meditação guiada, porque coloquei música e fica melhor, né? A gente faz assim para ouvir, porque se a gente faz assim agora na hora, não fica tão bom
combinado com música, tá? Então, eu vou colocar aqui a meditação. Sente-se numa posição confortável. Tá legal a altura? Tome um tempo para 3 respirações lentas e profundas, trazendo sua presença plena, ancorado no aqui e agora. Sente o contato da pelvis no assento ou dos pés em contato com o chão. E agora trazendo seu olhar interno para essa área do peito. Respire nessa área, mantendo sua atenção relaxada para esse lugar no centro do coração, no estado de receptividade, para que as respostas venham do sentir e não do racional. Nessa meditação, você será guiado para trazer consciência do comportamento reativo. Então, permita que venha memórias, imagens e sentimentos de momentos que você esteve reativo e observe a forma de você reagir, se tem um padrão que se repete. Talvez você reaja de forma agressiva, atacando e se defendendo, ou talvez na forma de tentar harmonizar para evitar o conflito, ou talvez se retraindo, se isolando, uma espécie de fuga e desligamento da realidade. Só observe sem se julgar, permitindo essa receptividade para sentir. Agora tome um momento para ver qual gatilho normalmente ativa suas reações. Perceba e traz para a consciência qual o comportamento que vem de fora que ativa sua criança emocional. Talvez seja uma crítica, ou alguém que invadiu o seu espaço, ou talvez você se sentiu rejeitado, humilhado, ou comparado com outra pessoa, ou talvez você se sentiu não visto, ouvido ou compreendido. O mais importante é perceber as suas sensações corporais, o sentimento, como você se sente quando isso acontece. Qual o sentimento que está por trás? Veja se consegue se conectar com isso agora. Talvez um profundo medo, ou uma raiva reprimida, ou uma rejeição, um sentimento de sentir-se invadido. Dê espaço para essa sensação corporal e esses sentimentos e diga sim para o que quer que esteja acontecendo dentro de você, nesse momento.
e respirando profundamente para se permitir sentir e se perceber. Quanto mais abertura para ser honesto e real, como você se sente nesse momento, melhor para você, para explorar as suas reações, defesas e trazer consciência. Não há nada de errado você ter criado essa camada de proteção ou defesa naquela época da infância, pois foi uma estratégia de sobrevivência diante da dor, do desconforto e da insegurança. Mas quando percebemos que nossas reações vieram de um gatilho e que elas têm relação com uma ferida primal, vamos ganhando mais consciência e maturidade emocional. Então, devagar, comece a abrir os olhos e se movimentar no seu ritmo e voltando aqui para a sala. Maravilha, gente. O que a gente vai fazer é o seguinte. Você vai pegar a sua folha, o seu papel, e você vai escolher 2 situações de conflito relacional. Então, talvez na meditação você tenha lembrado de alguma situação, talvez você tenha uma coisa que seja recorrente com a sua mãe ou com o seu pai, ou se você está num relacionamento atual, alguma dificuldade que você está tendo no seu relacionamento, ou um relacionamento do passado que não acabou legal, que você sente que alguns tipos de conflito fizeram o relacionamento acabar. Então você vai escolher 2 situações, né? Por exemplo, talvez o teu parceiro não fosse uma pessoa muito presente, vocês marcavam coisas, ele desmarcava, ou emocionalmente indisponível. Talvez em alguns momentos você tenha sentido isso. Outra vez, talvez traição, ou numa relação de trabalho onde você sofre abuso psicológico, né, do seu chefe, coisas desse tipo, situações. Quanto mais prática, quanto mais real a situação, meu chefe falou isso para mim, ou o meu companheiro, quando eu vi que ele estava me traindo, né? Realmente situações bem conectadas, bem reais, conectadas com a realidade, né? Coisas que aconteceram de verdade. E aí você vai escrever qual foi a sua forma de reagir. Daquelas 3 que a gente colocou, qual que você utilizou? Quando meu companheiro me traiu, vamos supor aqui, eu comecei a culpar ele, falar que ele era, enfim, comecei a agredir ele, comecei a atacar ele, comecei a dizer que ele era culpado, que ele, enfim, que ele era um bosta, sei lá, o que quer que seja, né? Ou talvez você tenha se recolhido, se sentido pouco, você tenha ficado fria, distante, tenha fingido que isso não te atingiu, mas no fundo você estava machucada, tá? Então você vai colocar quais foram as formas de reação. E naquela situação, né, quando aconteceu o conflito, qual que era a sua expectativa? Minha expectativa é de que meu companheiro fosse sempre respeitoso. Minha expectativa é de que eu tivesse um chefe que me entendesse, que fosse um cara presente, que ele me reconhecesse meu esforço. Então, as expectativas que você tem, que você tinha diante daquela situação, que você pode conectar hoje em dia, tá? Então, 2 situações, e aí você pode dividir assim a folha em 3 quadrantes, bota a situação do lado esquerdo, bota a forma de reagir no meio e bota as expectativas que essa situação te traz no último quadrante, tá bom? A gente vai dar uns minutinhos para vocês fazerem isso, e isso vai ser em cada aula a gente vai dar um exercício, na segunda aula vai ser continuidade desse exercício,
Então, você precisa manter esse exercício aí acontecendo, tá bom? É importante fazer esse exercício, então vou dar aqui alguns minutinhos para vocês fazerem, tá? Só lembrando as formas de reação, né? São 3, então ou você vai estar atacando, ou se isolando, ou querendo agradar. E aí você escreve com um pouco de detalhe como você reagiu. Pode colocar as palavras, os pensamentos que vieram, a sua atitude, etc. Tá bom? E aí qualquer dúvida, pergunta aqui para mim. Tá? Vou dar uns minutinhos agora para vocês. Vou dar só mais 5 minutinhos, tá, gente? E aí, enfim, fiquem até o final da aula, tá? Que a gente tem uns informes. Acho que mais 3 minutinhos está bom, né? Vou parar de compartilhar a tela aqui, tá? Se alguém precisar, enfim, essas 3 disposições. As 2 situações de conflito, as suas formas de reagir e qual a expectativa você tinha diante delas. Como é que tá aí? Precisa de mais tempo? Tá tranquilo? Terminaram? Se puderem escrever aí para a gente ter uma noção. A Alana falou que tá feito. Legal. Maravilha. Carol Leal também. Tá bom. Então, acho que a gente pode encerrar, né? E aí, enfim, quem precisar
continuar, você pode continuar depois da aula. E aí é o seguinte, gente, isso é um começo, né? Para a gente compreender como é que esse estado imaturo meu funciona, né? Eu, por exemplo, funciono muito na defesa de afastamento, de ficar frio, distante, né? Esse é o meu padrão mais básico. Às vezes, atuo contra, né? Acontece também, algumas vezes. E é de uma maneira bem bruta. Então, isso vai continuar acontecendo e o mais importante é essa capacidade de a gente perceber e de quando acontecer, a gente fazer o nosso trabalho interno. Então, amanhã, a gente vai explorar o que está por detrás dessa reatividade. Por que eu reajo? Qual o sentimento que está dentro de mim? Então, amanhã a gente vai explorar isso. Então, se você puder vir amanhã, venha. E na terceira aula, que a terceira aula é a mais importante, a gente vai realmente dar algumas ferramentas para começar a fazer diferente, tá? Então, a gente aguarda vocês amanhã para a gente explorar um pouquinho mais esse conteúdo. Guarda esse papel aí, deixa num lugarzinho perto do computador. E amanhã a gente vai continuar fazendo um exercíciozinho para começar a entender por que a gente faz isso. Né? Por que a gente reage tão automaticamente. Tá bom? Porque, como o Vitor colocou, né, e a gente só está explorando mais essa camada, né, mais externa, a gente só está começando, né, a entender como é que funciona, por que eu reajo. Isso é muito importante trazer para a consciência isso. Mas, para que a gente possa mudar, a gente precisa penetrar nas outras camadas. Então, por isso que a gente dividiu, né, em 3 aulas. Amanhã a gente vai falar sobre o que está por trás, né, que é essa camada das feridas, né, infantis. E depois a terceira aula, que é mais importante ainda, que são algumas ferramentas. Então, vocês fiquem ligados aí, não percam. Vamos fazer o trabalho todo. Se quiser chamar também algum amigo, pode continuar a partir de amanhã, não tem problema. E isso tudo é para a gente mostrar também um pouco sobre um resumo, né, do nosso trabalho em mentoria em relacionamento consciente, que até tem alguns alunos que já fizeram, estão aqui com a gente hoje, que é uma honra vê-los. E muitas pessoas se beneficiaram desse trabalho, eles dão feedbacks incríveis, né, de crescimento, de maturidade, de integração. Então, muito, muito grata pela presença de todos, né? A gente vai colocar lá nos stories, tudo bem tirar uma fotinha de vocês? É só nos stories para Quem puder ligar a câmera aí para dar aquele sorriso Colgate maravilhoso, adulto, maduro. Você tira também, porque meu celular, às vezes, ele fica muito... Não, eu dou print screen aqui. É melhor, né? Uhum. Então, vamos lá. Não vai dar para pegar todo mundo. Gente linda, hein? Não vai dar para pegar todo mundo, mas vamos lá. Vou tirar agora. Então, dá aquele sorrisão. Massa. Feito, gente. A gente aguarda vocês amanhã. Linda e corajosa, né? Parabéns. E fiquem no grupo, porque a gente vai mandar o link da aula amanhã e a gravação de hoje. A gente vai mandar também lá para quem não pôde participar, tá? Essa gravação vai ficar pouco tempo no ar. Não pode fazer download, a pessoa não pode fazer download, ela só vai assistir a aula. Eu quero dar um último recado muito importante, é que nós temos uma jornada de Tantra de 14 a 23 de abril. É verdade. E o grupo está bem bonito, já temos 20 pessoas, mas falta um homem para polarizar o grupo. E aí, se vocês conhecem alguém, ou se tem algum homem aqui que queira ir, o trabalho é feito de pessoas tanto casadas como solteiras, né? E as solteiras, então, a gente coloca o mesmo número de homens e mulheres para ir revezando nas vivências, nas dinâmicas. O nosso grupo sempre é polarizado, o mesmo número de homem e de mulher. Então, falta um homem, por favor. Tem algum candidato, procure a gente lá no WhatsApp, ou se tem algum amigo, indique, tá bom? É um trabalho lindíssimo. Beijos. Axé, gente. Obrigado. Até amanhã.